Fala Santista! Eu não sei se começa esse vídeo comemorando o empate, bravo pela atuação horrorosa do Santos ou reclamando da péssima arbitragem nesse jogo contra o Corinthians. O Santos empatou contra o Corinthians no finalzinho da partida e se salvou de uma derrota vexatória na Vila Belmiro. Bem, vamos começar falando sobre esse jogo e tem muita coisa pra gente falar, né? Esse jogo mostrou para o Santista, e espero que tenha mostrado para a diretoria do Santos, a incompetente diretoria do Santos, que com esse elenco o Santos será rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Talvez você diz, isso é algo alarmista. Não é. O Santos enfrentou até agora duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma derrota e uma atuação pavorosa com um milagre no final do jogo que fez com que o Santos empatasse. Eu sei que é começo de temporada, eu sei que o Santos está com o elenco ainda tentando se reformular, mas se o Santos não acordar, vai passar aperto no Campeonato Brasileiro de novo. Na semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro. E com um elenco onde o seu melhor zagueiro é o Zé Ivaldo, você não vai longe. Num elenco onde a sua opção para a ponta esquerda é Lautaro Dias e Tassiano, você não vai longe. No elenco onde a sua opção para segundo volante é João Schmidt, você não vai longe. João Schmidt, Zé Ivaldo, Tassiano, esses jogadores hoje deram ao Corinthians a possibilidade de massacrar o Santos no primeiro tempo. E isso só não aconteceu porque também faltava perna para os jogadores do Corinthians. Porque, de resto, o Santos deu muito espaço, principalmente pelo seu lado esquerdo da defesa. O Tassiano, que foi escalado como ponta pela esquerda, não voltava para marcar. O Schmidt, quando ficava no mano a mano com o Yuri Alberto, ele apanhava. O Zé Ivaldo, a mesma coisa, idem. Os jogadores de defesa do Santos são horrorosos. E é por isso que nos comentários aqui do canal, para a gente ver como a torcida do Santos entende mais do que aqueles que se dizem diretores, presidente, seja lá quem for, alguma merda que esse cara faz no Santos, esse cara não entende como a torcida, porque a torcida está todo dia aqui nos comentários do canal. Tem que buscar zagueiro, tem que reforçar a defesa, e o Santos até agora não se movimentou para contratar um zagueiro. O Santos pagou 8 milhões de dólares em dois zagueiros que são horríveis, Adonis e o Duarte. O Duarte foi relacionado só agora para essa partida, foi a primeira partida em que ele foi relacionado, a primeira que ele esteve no banco nessa temporada. Aí você olha para a montagem péssima, horrorosa, vexaminosa de elenco, e aí não tem como você não se lembrar de uma partida como essa, do Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos, que disseram em entrevistas no final do ano passado, no meio do ano, no começo do ano, de que o elenco do Santos era excelente. É um elenco excelente que passa vexame a todo jogo. Quando um rival vem focado, vem com um time mais ou menos ajustado para enfrentar o Santos na Vila, fora de casa, não importa onde, o Santos toma taca. O Santos apanha. O Santos vira bobo. Porque o elenco é um elenco limitado, cheio de jogadores que eram reservas em suas equipes. O Zé Ivaldo era reserva no Cruzeiro, estava sendo dispensado. O Santos foi lá, buscou e ainda pagou 1 milhão de dólares no cara. O Lautaro Dias era a quinta opção de centroavante lá no Cruzeiro. O Santos foi lá, buscou o cara e trouxe como solução. O cara hoje é mais titular do que reserva no Santos. Aí o Santos foi lá, trouxe nessa temporada dois outros jogadores que eram reservas em suas equipes, e ainda porque eles entraram bem no jogo, hein? Gabriel Menino e Gabigol, mas eram reservas no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Um time que quase caiu na última temporada traz dois reservas de outras equipes como a solução para a temporada. E você acha que nós, torcedores, vamos ter expectativa da onde? Aonde que nós vamos arranjar esperança para acreditar que o Santos pode fazer um 2026 diferente do que foi 2025, do que foi 2024, 2023 e outras temporadas? Um elenco cheio de refugos, caro, elenco caríssimo. Uma das maiores, se não me engano, é a quinta maior folha salarial do futebol brasileiro. Com um futebol, um desempenho de equipe de terceira divisão. O Santos se livrou hoje de passar um vexame em casa. Porque o Corinthians também está ainda no começo de temporada. Se não fosse isso, se tivessem apetado um pouco mais, não tinha o que fazer, seria goleado em casa. Foi uma vergonha o que nós vimos hoje. O que o Vojvoda tentou fazer no começo da partida foi outra vergonha. Escalou o Tassiano como ponta esquerda, coisa que ele já tinha visto dar errado contra o Internacional em 2025. O Santos tomou um vareio, um baile naquela partida em que o Inter só não goleou o Santos porque não tinha colocado o pé na forma e porque o Brasão estava em uma noite inspirada. Aí o treinador vai e repete a mesma escalação, colocando o cara como ponta pela esquerda, sendo que o cara não volta para marcar.
Por isso que toda a jogada do Corinthians era pelo lado esquerdo da defesa do Santos. Deixava o Schmidt e o Zé Ivaldo, dois jogadores lentos, dois jogadores pesados, dois jogadores sem gana, sem vontade, para poder marcar no mano a mano o Yuri Alberto. Ele brincou, pisou na cabeça, deu cambalhota e os caras não viram a cor da bola. Infelizmente, o elenco do Santos hoje é um elenco pavoroso. O Schmidt é um jogador de Série B, porque ele foi contratado para o Santos para ser um jogador de Série B. É a terceira temporada desse cara pelo Santos. E esse cara até hoje é titular no Santos. Um jogador lento, um jogador que não tem nenhuma... não é um jogador voluntarioso, intensidade, não tem nada disso. Volta e meia ele faz um jogo bom, mas as partidas ruins dele não compensam isso. E é por isso que o Santos estava procurando volante e continua procurando. E só tem achado volante de carro. Porque nem volante, o volante que o Santos dava como certo foi parar em outra equipe da Itália. Porque nem competência para poder assinar um contrato os caras têm. Nem a competência de ir lá e apertar a mão do cara lá na Argentina, o Alexandre Matos e o Marcelo Teixeira têm. Mandam outros representantes. Vai lá você, meu amigo. Se a negociação está travada e você diz que é um cara bom, que é um cara que entende de futebol, vai lá e resolve você. Mas fica nisso. Nenhum cara, não tem um homem ali para assumir a responsabilidade e falar, pô, vamos mudar essa situação. Não tem. O Santos parece que é um bando de patetas que comanda esse clube. É uma vergonha o que fazem com a instituição Santos Futebol Clube. E isso reflete dentro de campo. Com jogadores reservas em outras equipes que vêm para o Santos a peso de ouro, para serem titulares. E é por isso que o Santos passa vergonha de forma consecutivas. Ano após ano, partida após partida. São vexames um atrás do outro e, infelizmente, não há expectativa de que isso mude para essa temporada. O primeiro tempo do Santos foi uma vergonha, o segundo tempo do Santos foi outra vergonha e depois que o Dorival teve a brilhante ideia de, como ele sempre faz, né, recuar o time, colocar zagueiro, encher de zagueiro no time do Corinthians, o Santos começou a ganhar campo, começou a ter espaço no meio campo, onde o Santos não vinha tendo, e aí por isso, na empurrância, o Santos conseguiu fazer o gol de empate. Olha, eu estou muito preocupado para essa temporada. A expectativa é mínima, a expectativa é baixa. E, infelizmente, o que nós temos visto em campo é de desacreditar qualquer torcedor. Vamos falar aqui dos jogadores. Brazão, vou dar uma nota 5 para ele. Eu acho que no gol, ele poderia ter feito algo melhor. O Yuri Alberto deu no contrapé dele, tudo bem. A bola ainda resvalou, não sei se foi no Vinícius Lira ou no Schmidt, mas se ele tivesse um pouquinho melhor posicionado, ele teria conseguido alcançar aquela bola. Ainda assim, é um cara que tem crédito, é um excelente goleiro, não tenho o que reclamar dele, mas acho que ele poderia ter feito algo melhor, por isso, uma nota 5 para ele. Igor Vinícius foi péssimo nessa partida. Nota 2 para ele, foi a pior partida dele desde que ele voltou a jogar pelo Santos. Adonis Frias, nota 2, péssimo zagueiro, e o Santos pagou 4 milhões de dólares nesse cara. Péssimo zagueiro. Zagueiro horroroso. E até hoje, a diretoria do Santos entende que não precisa contratar zagueiro. Zé Ivaldo, nota 1, porque entrou em campo. Que partida horrorosa desse cara. Segunda partida consecutiva que ele comete um pênalti. É um jogador displicente, um jogador que perde no mano a mano contra qualquer jogador. Não importa se o cara é bom, se o cara é bagre. Contra o Guarani ele tomou um baile dos jogadores do Guarani. Tomou um baile agora do Yuri Alberto. E vai tomar um baile novamente contra o Bragantino. E vai tomar um baile contra o Chapecoense, porque é um jogador limitado. E que é hoje o melhor zagueiro do Santos. Isso que é o complicado. Vinícius Lira sofreu defensivamente, mostrou as suas deficiências e é natural, porque é um garoto, tem apenas 18 anos de idade. Ele ainda está ficando pronto e ficando pronto. O Santos está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, Vinícius Lira, que hoje é melhor que o Escobar, é titular no Santos, não teve uma atuação tão boa, mas no ataque pelo menos foi bastante participativo. Vou dar uma nota 4,5 para ele. Arão foi o melhor do Santos, por mais que o Arão tenha errado mais passes do que o normal. E por que isso? Porque no Santos não tinha ligação entre meio campo e ataque. O Santos jogou hoje na base do Estourão por conta da péssima partida, das péssimas escolhas de Vojvoda. O Santos, taticamente, hoje foi uma nulidade. E isso traduz nos erros de passe de William Arão, que não é disso. O Arão é o melhor jogador do meio de campo do Santos, sem dúvida alguma. Por isso, foi o melhor em campo. Uma nota 6 para o William Arão. Schmidt, nota 1, porque entrou em campo. Eu já falei aqui várias vezes, já elogiei o Schmidt quando ele fez boas partidas. Mas, mesmo quando ele faz boas partidas, eu digo aqui que não é um jogador da minha confiança. E eu não confio no Schmidt justamente por conta disso, o que ele mostrou hoje. É um jogador fraco fisicamente, é um jogador sem intensidade alguma, é um jogador que no mano a mano sofre e sofre muito. Nota 1 para o Schmidt. Roleiser.
Até hoje, o Roleza só teve 2 partidas em que ele foi decisivo. Contra o Palmeiras, no finalzinho da última temporada, e contra o Fortaleza, lá no Castelão, em 2025. No mais, o Roleza é o que ele fez hoje. O Roleza, ele me lembra bastante o Patito Rodrigues, lembra do Patito? É um jogador que roda dentro do campo, mas parece que nunca chega em lugar algum. O Santos pagou 11 milhões de euros nesse cara. Então é um jogador que precisa decidir, precisa ser decisivo. E até hoje ele não fez nada de decisivo no Santos, a não ser nessas 2 partidas que eu comentei. Tassiano foi empurrado para jogar como ponta pela esquerda. Ele é um cara que tem vontade, mas não tem técnica. E isso é demonstrado cada vez que ele tenta tocar na bola. Você viu aquele lance em que ele tentou dar uma bicicleta dentro da área do Corinthians. Depois mostrou a imagem dos jogadores do Corinthians no banco de reservas, caçoando, zoando, zombando da tentativa de bicicleta do Tassiano. É um jogador fraco, mas infelizmente é o que tem à disposição para a ponta esquerda do Santos. Barreal, nota 2, também não fez nada de interessante, sumido no jogo, não viu o Barreal praticamente em toda a partida. Gabigol, nota 5. Ao longo do jogo, eu acho que o Gabigol foi bastante afobado. Teve algumas finalizações onde ele não precisava chutar, ele tentou sair mais da área do que o normal, por isso que em algumas jogadas o Santos até tentava chegar na linha de fundo, mas não tinha ninguém dentro da área para finalizar. Mas o Gabigol fez o gol de empate, então por isso, nota 5 para ele. Gabriel Menino entrou bem, entrou melhor do que o Igor Vinícius na lateral direita, então vou dar uma nota 5,5 para ele. Foi melhor do que o Schmidt também, enquanto esteve no meio campo. Espero que ele possa reproduzir boas partidas com a camisa do Santos, assim como ele fez neste segundo tempo. Lautaro. O Lautaro, tecnicamente, é um jogador fraquíssimo. Taticamente, ele melhora o Santos em algumas situações, como ele fez hoje. Após a entrada do Lautaro, o Santos começou a ter alguns escapes, porque o Tassiano, que era pesado, saiu, e aí o Santos passou a ter um jogador um pouco mais veloz, que também ajudava na marcação, voltava para recompor. A entrada do Lautaro Dias deu essa possibilidade para o Santos, de ter alguns escapes. O problema é quando a bola cai no pé dele. Ele se movimenta bem, mas quando a bola cai no pé dele, volta para o time adversário, porque ele é um jogador bastante limitado. Era um jogador terceira, quinta opção do Cruzeiro e que é um dos titulares do Santos. Zé Rafael, nota 5,5. Dentre as últimas partidas, essa foi a melhor dele, do que foi contra o Palmeiras, do que foi contra o Guarani. Nota 5,5 para o Zé Rafael, foi participativo, desta vez pelo menos demonstrou vontade de jogar bola. Robinho Júnior foi bastante marcado pelo lado dele, o Corinthians colocou 3 jogadores para poder marcar o jogador, sabendo que ele era o jogador que tentava o drible, era mais incisivo, tem velocidade, mas enquanto ele esteve em campo, não conseguiu produzir nada de efetivo. Nota 5 para o Robinho Júnior. Miguelito entrou bem. Ele teve pouco tempo de jogo, mas nos minutos que ele esteve à disposição da partida, nos minutos em que ele esteve em campo, ele foi bem no jogo. Vou dar uma nota 5,5 para ele. Bateu praticamente todos os escanteios desde que ele entrou e foi bastante participativo. Bem, antes de encerrar o vídeo, eu quero mandar um abraço para o Antônio de Oliveira. Ele que acertou o resultado dessa partida, inclusive havia acertado o resultado da partida entre Santos e Guarani também. E ele falou que essas 2 partidas seria 1-1, porque o ataque do Santos é horrível. E a gente viu isso hoje, né? O Santos deu um chute a gol nesse jogo. Um chute a gol que foi o gol do Gabigol. O Santos demorou mais de 90 minutos para finalizar uma bola em gol. Isso mostra o porquê que o trabalho da diretoria, o trabalho do Vojvoda, o trabalho de muita gente no Santos precisa ser repensado, e não estou falando em demissão de técnico, mas o Santos precisa repensar as opções técnicas, as opções de jogadores no elenco, e o Vojvoda precisa repensar as suas escolhas. Tassiano não pode jogar como ponta pela esquerda. Se é para entrar com o Tassiano, que seja num jogo em que o Gabigol não esteja presente. Tassiano e Gabigol, o Santos não marca, o Santos não tem como marcar a pressão. E infelizmente, acontece o que aconteceu hoje. Ainda bem que o Santos conseguiu buscar o empate. Essa foi a minha opinião nessa partida. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Um grande abraço. Nos vemos aqui no próximo vídeo no Mundo do Santos.